Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Estava eu aqui, pastor Edivaldo Tenório, em oração aqui no monte, buscando a Deus. Estamos na jornada, o evangelho pregado como ele é, a idolatria. Isso para os de fora, os que não são crentes, e também para os que são crentes, para que venham se atentar à palavra de Deus. Mais para frente, irei também estar ministrando sobre a idolatria dentro do cristianismo. Ou seja, o cristianismo, os cristãos são todos aqueles que servem um Deus vivo e não prestam culto e nem reverencia tudo e qualquer tipo de imagem construída por mão de homem na terra, porque acerca disso a Bíblia condena, é pecado, é o pecado da idolatria, que a idolatria ela consiste em tudo isso e mais um pouco. Tem o idólatra de si próprio, tem aquele que idolatra o dinheiro e por aí vai. Tem aquele que idolatra deuses pagãos não feitos por imagens de escultura, de pessoas que representam deuses e que foram constituídas deuses pelo próprio homem com influência maligna do diabo, A Bíblia fala, conforme eu já preguei nos vídeos anteriores, os que já passaram, Êxodo capítulo 25, versículo 18 em diante, sobre os mandamentos de Deus lá, aonde nós não deveremos prestar culto a qualquer tipo de imagem, seja lá qual for, que Deus proibiu. E há muitos no meio do catolicismo e de outras religiões que adoram e prestam culto e reverenciam imagens de deuses pagãos, de pessoas conhecidas religiosas que foram canonizadas e viraram deuses e deusas e que são representantes deles e intercessores, suposto, entre aspas, intercessores deles em nome de Cristo e em nome de Deus. Deus não aceita isso. Deus não divide a glória dele com ninguém e ponto final. Se não haver o arrependimento dessas pessoas e verdadeiramente se converterem à Bíblia, a Deus, elas não serão salvas, ponto final, porque Deus não é mentiroso, Deus não pode negar a si próprio, Então, Êxodo capítulo 25 e o versículo 18 em diante, fala acerca dessas coisas, que eu já preguei nos vídeos anteriores. E no livro de 1 Reis, capítulo 6 e o versículo 23, fala também da construção de 2 querubins de madeira, que fizeram lá. E tem um significado disso daí. Mas Deus também não pede para reverenciar, ou seja, tocar nos querubins e prestar culto a eles, oferecer culto a eles em nome de Deus, em hipótese alguma. Todas as vezes que isso aconteceu na Bíblia, e aconteceu, as pessoas foram punidas por Deus, Em Números 21, versículo 8, fala também que Moisés construiu uma serpente de bronze para aquele povo que estavam rebelde, que não obedeciam a Deus, que Deus mandou serpente no meio deles e essa serpente mordiam esse povo, e para que eles não morressem, se arrependessem, eles olhavam para essa serpente de bronze em que Moisés construiu, fez ela e colocou em uma haste, algumas Bíblias dizem como um poste. Essas pessoas olhavam para essa serpente e elas eram curadas, mas em hipótese alguma Deus pediu para reverenciar, ou seja, tocar, prestar culto em nome de Deus, em hipótese alguma. Deus também condenou, tanto que lá na frente vai na Bíblia mostrar que o povo, mais uma vez, voltam a praticar a idolatria, voltam a se corromper e prestam culto à serpente, acendem incenso nos pés da serpente, reverenciam a serpente, veneram a serpente, Isso aconteceu, está lá, o povo também foi punido. Deus sempre pensando em uma forma de se manifestar através de objetos para poder ajudar o povo foram lá e prestaram culto e adoraram os objetos, que são essas coisas aí. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus não pode ser visto por homem algum, seja ele qual for. Por mais que esse homem ou mulher tenha comunhão com Deus e seja santo, santificado a Deus, ele não pode se manifestar, porque tem pecado na carne do homem. O homem é apenas todos os homens que se converterem e os que não são convertidos. Porque se eles verem a Deus, eles serão fulminados pela glória de Deus, pela santidade de Deus. É isso que o povo do catolicismo não entende. E infelizmente o espírito do diabo tomou o líder do papado romano desde a antiguidade, porque a igreja
que se dizem apostólica, igreja católica apostólica romana, se corrompeu com essas coisas, com as imagens. Eles intitulam pessoa, se acham que tem poder de falar, de canonizar uma pessoa e tornar ela santa. Isso é antibíblico, isso nem na Bíblia está escrito, porque a Bíblia fala dos santos, que são os crentes. Essas pessoas, mesmo convertidas, os crentes santos, se morrerem, não podem ser veneradas, não podem ser adoradas, nem viva e nem morta, ponto final. Se assim essas pessoas praticam, serão condenados. Agora o povo prefere seguir essas coisas e perder a sua salvação. Acham que essas coisas é mais importante que a sua salvação. É isso. Lá em Êxodo 25:18, fala também da construção da arca e dos querubins. Eu já expliquei sobre isso. Para que Deus manifestasse o seu poder, a sua glória através da arca, né? Manifestava-se o poder de Deus, fogo de Deus saía de dentro da arca no meio dos querubins, e a voz de Deus saía para falar com o povo através de Moisés, e o povo via. E o que o povo fizeram? O povo preferiu se corromperem, prestarem culto e venerar os querubins da arca. Não é que é proibido você ter os querubins, já é até então feito por Moisés. Não é que é proibido você ter essas coisas, mas é proibido você venerar essas coisas, porque Deus conhece o coração e a mente do homem. Portanto, se o homem tem uma serpente dentro de casa, uma imagem de uma serpente, de uma víbora dentro de casa, o homem, quando eu falo homem, mulher e toda a humanidade, se tem também uma imagem de escultura de uma pessoa, né, religiosa, ora, pois essa pessoa acaba caindo em contradição, ela acaba venerando, tocando, oferecendo rezas, que nem eles dizem, orações a essas coisas, se convertem e não se convertem, estão pecando, porque você está aí voltando uma adoração, uma veneração a uma imagem de uma pessoa que é abominável, e se prostrando e se ajoelhando e tocando nessas coisas. Ora, pois na Bíblia nem os anjos de Deus aceitam. Quando, se assim um anjo aparecer para você, para um homem ou para alguém, ou até para um crente convertido, ele aceita a adoração, porque lá em Apocalipse, quando o anjo aparece para João do Apocalipse, e João tenta se prostrar, o anjo repreende ele, o anjo não deixa que João se ajoelhe e preste veneração e preste culto a ele, adoração a ele, porque ele é um anjo, ele não pode receber adoração. Um anjo não pode receber adoração. O que é adoração? É a comunhão, você se ajoelhar, você tocar, você venerar, você prestar culto para essas coisas, para a imagem, seja de quem for. Isso só pode ser feito e para Deus, só pode ser feito para Deus. Tanto que a Bíblia fala de um culto racional a Deus. Agora, infelizmente, o povo está corrompido. Infelizmente, a igreja apostólica católica romana está corrompida por tudo que é espécie de imundície, né? Porque se tirasse as imagens e prestasse culto a um Deus vivo, aí estariam livres, né? Batizam criança que não pode batizar criança, né? A criança é apresentada a Deus, ao templo, e depois ela é batizada, porque ela vai conhecer a Bíblia, vai conhecer os mandamentos e vai se arrepender dos seus pecados. Ora, pois, se Jesus Cristo, sendo apresentado quando criança, depois de adulto, é que ele foi batizado, ele deixou exemplo. Olha aí a abominação, olha aí os erros que vem cometendo, desde a época antes de Cristo e depois de Cristo, porque a igreja católica, ela surgiu depois de Cristo. Ela seguia, até então, a igreja romana cristã seguia os mandamentos de Deus. Agora fazem tudo errado, e é isso, ponto final, é a verdade. Agora eles têm as desculpas, os padres, o próprio Papa, de que Deus não proibiu fazer imagem. Proibiu sim, e proibiu prestar culto e venerar essas coisas, se ajoelhar diante dessas coisas e tocar nessas coisas, acender incenso e acender coisas para isso aí. Está uma imundície tremenda. Olhem para a Bíblia, leiam a Bíblia e conheçam a verdade, porque só tem os folhetinhos lá que eles colocam o que eles querem. Então por isso as pessoas erram e pecam e serão condenadas diante de Deus e não irão para a vida eterna, porque não servem um Deus vivo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Aqui está a verdade, o poder e a palavra de Deus para todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, se arrependa do seu pecado. O evangelho consiste em confessar Jesus Cristo como seu Salvador, se batizar, descer as águas batismais, porque se arrependeu dos seus pecados, e seguir Jesus Cristo. Deus é Espírito. A Bíblia fala, e convém que os que servem a Deus, sirvam a Deus em Espírito e em verdade. Adoração é só para Deus, veneração é só para Deus, tocar só em Deus, espiritualmente, porque através de Jesus Cristo nós adoramos a Deus. Deus, na figura de Jesus Cristo aqui na terra,
se fez carne para a gente adorar Ele, hoje em espírito. É isso, ponto final. Deus abençoe em nome de Jesus.